Hi, guys! Hi, everyone! Olá a todos! E aí, chegamos na nossa última aula. Vocês passaram tanta coisa, né? Aprenderam bastante coisa, fizeram uma cover letter perfeita, um currículo perfeito e agora chegou a hora da entrevista. Bom, e estou muito animada com essa aula, pessoal, porque se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer é mentoria, consultoria, né? Preparação para entrevistas de inglês. Então, é uma aula assim que eu estava esperando. I was looking forward to so much. Né? Então, eu estava esperando por essa aula ansiosamente, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma imagem que eu vou enviar também, né, para vocês. É uma imagem que eu gosto muito. Eu uso muito essas perguntas no roleplay, né, com os meus alunos. Então, eu faço essas perguntas, mostro a eles como responderem, né, através dessa imagem, e é uma boa forma de preparação para uma entrevista em inglês, ok? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Então, primeiro, tá? Antes da gente ver as perguntas comuns, nós vamos ver formas, né? Cada bloco aqui, uma forma de você falar sobre você, sobre as suas experiências, né? Explicar por que você quer esse trabalho, explicar quais são os seus pontos fortes, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Phrases for describing yourself. Frases para descrever a você mesmo. Phrases for describing yourself. Tá? Então, você vai falar o seu nome. My name is Lorena. My name is Lorena. Então, meu nome é Lorena. I was born and raised in. Né? Então, eu nasci e me criei, né? I was born and raised in Vitória. Vocês conhecem Vitória, pessoal? It's a beautiful city. I was born and raised in Vitória, tá? Vitória, Espírito Santo. I live in Vitória. I live in Vitória, ok? E aí você vai falar a cidade onde você mora, certo? I attend the University of Espírito Santo. Então, eu fiz, né, UFES, aqui é a Universidade Federal do Espírito Santo, e se for falar, vou falar I attended the University of Espírito Santo State. I attended the Federal University of Espírito Santo, ok? I just graduated from, e aí você vai falar a sua última graduação, né? Eu acabei de me graduar em, I've just graduated from Pedagogy. Né? No meu caso, além de ser professora de inglês, eu também fiz recentemente pedagogia, tá? Então, me formei em pedagogia também. I've worked for 5 years as, or I've worked for 10 years as. Então, você vai falar a duração de tempo que você trabalhou em um determinado cargo. Tá? Então, eu trabalhei por 5 anos como I worked for 5 years as a senior engineer. Ok? Então, trabalhei por 5 anos como engenheiro sênior. Ok? E aí você vai dar essa informação aqui com essa frase. I have worked for various firms, including I've worked for many companies, including, né? Então, eu trabalhei por várias firmas, incluindo, e aí você vai falar assim, aquela top, né? A empresa onde você mais conseguiu se desenvolver profissionalmente. Vou dar um exemplo de uma empresa aqui muito famosa no meu estado, né, no Espírito Santo. I've worked for various firms, including Vale, tá? Vale do Rio Doce. I enjoy playing. Então, eu curto jogar, né? Eu curto. E aí você vai dar ali também você vai descrever você de uma forma pessoal também, né? Hoje em dia, muitas empresas, elas, na questão da entrevista, às vezes, né? Tem empresas que até preferem, quando você chega nessa fase, que você fale mesmo sobre você, sobre os seus hobbies, sobre quem você é, né? Porque você não vai ser só um crachá ali, você é uma pessoa naquela empresa. Né? Então, essa é uma forma bem bacana também de você ver isso e de você lidar com esse tipo de abordagem. Tá? Então, você vai falar, I enjoy playing soccer on the weekends, né? Eu gosto de jogar futebol aos fins de semana.
Ou I enjoy playing guitar when I can. Eu gosto de tocar guitarra quando posso. Ok? Então, você vai também falar, né, alguma coisa ali sobre você, sobre os seus hobbies, sobre os seus interesses. Ok? Agora, quando você for descrever o seu perfil, né? Quando a gente está falando de perfil, então o seu perfil já vai se estender mais para o âmbito profissional. Phrases for describing your profile. Ok? Então, a gente tem algumas frases aqui, sempre lembrando, pessoal, que você vai seguir, claro, né, sempre a verdade. A verdade tem que nortear sempre a nossa vida, certo? Então, você não vai falar, por exemplo, que você performa bem sob pressão, se, na verdade, você não performa bem sob pressão, ok? Então, você, com certeza, você vai encontrar alguma frase bem legal aí em inglês que vai ser suitable, né, que vai ser aplicável a você, mas você também não vai simplesmente sair falando frases que você memorizou, mas que não se aplicam à sua realidade, ok? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nessas frases. I perform well under pressure. Então, eu performo bem sob pressão. I perform well under pressure. I developed some important skills. Então, eu desenvolvi algumas habilidades importantes. Essa frase todo mundo pode usar, né? I developed some important skills. Então, eu desenvolvi algumas habilidades importantes. I'm used to working in a busy environment. Então, eu estou acostumado a trabalhar em um ambiente agitado, ocupado. I'm used to working in a busy environment. Então, eu tenho costume de trabalhar em um ambiente agitado. Okay? I have very good people skills. I have very good people skills. Então, se você é aquela pessoa que gosta de conversar, né, que tem boas habilidades interpessoais, que lida bem, né, com as pessoas, então você pode usar essa frase. Essa frase é para você. I have very good people skills. I have very good people skills. Então, eu me dou bem com as pessoas. Agora, se você é aquele que pega o lanche do outro no frigobar da empresa, na geladeira da empresa, você não pode falar essa frase. Ok? Agora, falando sério, essa frase é uma frase muito boa, porque, assim, em se falando de teamwork, né, de trabalho em equipe, então, gente, é muito importante que você tenha uma boa relação com seus colegas, ok? I have a very good people skills. I'm a very organized person. Essa aqui eu acho que é campeã nas entrevistas, né? I'm a very organized person. Então, eu sou uma pessoa muito organizada. Então, se você for um cara, se você for uma mulher organizada, você vai falar I'm a very organized person, ok? I manage my time well by planning out. Então, eu gerencio meu tempo bem planejando, ok? I manage my time well by planning out. I'm working at dealing with change. Então, eu estou trabalhando lidar com mudanças. Isso aqui, pessoal, essa é uma frase que eu acho interessante, tá? Eu uso bastante em consultorias de preparação para entrevista. Por quê? Porque você está ali, você, ao mesmo tempo que você está dando uma fraqueza sua, né, que talvez a sua fraqueza seja lidar com mudanças, você está trabalhando nisso, né? Então você está tentando, você está correndo atrás de algo para o seu self-improvement, né? Para o seu crescimento pessoal, ok? Então essa é uma frase interessante. Se você tem alguma coisa ali que você precisa melhorar e que você está melhorando no momento, você pode falar, I'm working at, então eu estou trabalhando nisso, em tal ponto, né? Uma forma de você descrever o seu profile, o seu perfil. E aí a gente tem de novo, né, essa frase sobre trabalhar bem sob pressão. I work well under working pressure. Então, eu trabalho bem sob pressão. I work well under working pressure. Ok? Perfeito? Perfect. Agora vamos dar uma olhada aqui. Phrases for explaining why you would want this job. Why you want this job. Então, frases para explicar o porquê você quer esse trabalho, porque você está aplicando
para essa posição, ok? Então, você pode falar, I want to take one more responsibility. Eu quero ter uma responsabilidade a mais, né? Eu quero pegar mais uma responsabilidade para mim. I want to take one more responsibility. Or, né? Essa próxima é muito interessante, tá? Because it's in line with my qualifications. Então, se você está tentando ali você está tentando alavancar a sua carreira, você está tentando né, uma posição a mais, você pode deixar claro que você quer essa posição porque ela está alinhada com as suas qualificações. Tá? E já é uma forma de você falar que você é qualificado para essa posição. Ok? I want this job because it is in line with my qualifications. E aí você pode falar, por exemplo, né, a terceira frase aqui, I want to further my career in accountant. Então, se o seu campo, por exemplo, for contabilidade, accountant, né, você vai falar, I want to further my career in accountant. Então, eu quero crescer, eu quero prosseguir minha carreira em contabilidade. Ou a gente troca ali accountant for engineering, né? I want to further my career in engineering. Então, eu quero continuar a minha carreira em engenharia, ok? I'm impressed by the quality of your product services. Então, eu quero esse trabalho porque eu estou impressionado com a qualidade dos seus produtos, dos seus serviços, ok? Outra coisa também que é para falar só se for verdade, só se você pesquisou. Já pensou? Você está numa situação lá, aí você fala, I'm impressed by the quality of your product services. Estou impressionado pela qualidade dos seus produtos e serviços. E aí o entrevistador pergunta, can you give me some examples? Você pode me dar alguns exemplos? Então, é melhor falar só se você realmente pesquisou sobre a empresa. E aí fica uma dica, sempre pesquise sobre a empresa a qual você está aplicando, a qual você está tentando trabalhar. É muito importante que você pesquise sobre a empresa. Isso mostra muito interesse, né? Isso é muito positivo. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos repetir essas frases aí. Vamos repetir todas até agora, para vocês pegarem a pronúncia, tá? E eu quero que vocês vão aí, ó, pegando as frases que mais combinam com você, com seu perfil, tá? Para você ir aplicando depois no shadowing, né? Naquela técnica que eu falei, onde você vai conversar com você mesmo, você vai se fazer perguntas e você vai responder as suas próprias perguntas, ok? Bom, então vamos lá, pessoal. Ó. My name is Lorena. I was born and raised in Vitória. I live in Vitória. I attend the University of Espírito Santo. I've just graduated from pedagogy. I've worked for 5 years as a teacher. I have worked for various firms, including Uptime Consultants. I enjoy playing snooker sometimes. I enjoy surfing. Phrases for describing your profile. Tá? Agora aqui eu vou colocar na prática. Aí eu só vou pegar frases aqui que realmente combinam comigo. E aí vocês vão pegar frases que combinam com vocês. Gente, eu não trabalho muito bem sob pressão. Tá? Então não adianta eu chegar numa entrevista de emprego e falar, eu trabalho bem sob pressão. Não trabalho bem sob pressão. Eu gosto de ter um certo tempo para fazer, né, as minhas atividades. Então eu não vou falar, I work well under pressure. Mas eu poderia falar, I developed some important skills. Eu desenvolvi habilidades importantes. Eu posso falar, I'm used to working in a busy environment. Eu realmente estou. Gente, eu trabalho em escola infantil, educação infantil. Então, eu posso sim dizer que eu estou acostumada a trabalhar em ambientes agitados, certo? Então, I'm used to working in a busy environment. I have very good people skills. I have very good people skills. Então, eu tenho ótimas habilidades interpessoais, tá? Agora, eu não vou falar I'm a very organized person. Eu vou omitir essa informação, porque eu não sou a pessoa mais organizada. I'm a very organized person. Prefiro melhor omitir, certo? I manage my time well by planning out. Também não vou usar, porque eu não sou tão boa em time management, né? Então, é importante a gente conhecer as nossas fraquezas e os nossos pontos fortes, ok? Mas eu posso falar, por exemplo,
I'm working at improving my time management. Então, eu estou trabalhando em melhorar o meu gerenciamento de tempo. Ok? Então, tá vendo aqui? Eu tenho uma frase, né, que eu estou mostrando uma fraqueza, mas também estou falando a verdade, que eu estou tentando trabalhar nessa fraqueza. Ok? Agora, vamos lá. Phrases for explaining why you want this job. Então, vamos repetir essas frases para você internalizar essas frases. I want to take one more responsibility because it is in line with my qualifications. I want to further my career in accounting. I'm impressed by the quality of your products or services. Okay. E agora, a gente vai ver aqui, né, as frases para você falar sobre os seus pontos fortes, ok? Phrases for talking about your strengths. Então, você pode dizer, I've always been a great team player. Né? Se você sempre foi ótimo ali trabalhando em equipe, você pode falar, I've always been a great team player. I've always been a great team player. I'm an excellent communicator. I'm an excellent communicator. Então, eu sou um excelente comunicador. I'm an excellent communicator. I'm a troubleshooter. Troubleshooter. Então, troubleshooter, pessoal, é uma expressão, tá? É um atirador de problemas. É a pessoa que consegue resolver problemas assim. I'm a troubleshooter. Ok? I'm good at multitasking. I'm good at multitasking. Né? Então, eu sou bom em multitarefas, né? Eu sou multitarefas. Consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. I'm good at resolving problem situations. Então, eu sou bom em resolver situações problemáticas. I'm good at solving problem situations. I'm self-motivated. Então, a pessoa que tem aquela motivação que vem de dentro, né? Vem dela, não precisa do environment, ela não precisa do ambiente para se motivar. Ela mesma consegue se motivar, consegue ter motivação. I'm self-motivated. I have very good organizational and time management skills. Então, eu tenho, né, um ótimo gerenciamento organizacional e de tempo, ok? Então, você vai encontrar aí, nesses exemplos, frases que vão se aplicar a você, ao seu perfil, né, às suas potencialidades, strengths, né? Então, strengths, suas forças, suas potencialidades, para você usar numa entrevista de emprego em inglês. E aí, pessoal, gostaram? Bom, espero que vocês consigam trabalhar esse vocabulário, repetir bastante, né? Como eu falei, encontrar ali as frases que vão combinar com vocês, tá? E a parte 2 da nossa aula, então eu vou trazer as perguntas mais comuns em uma entrevista de emprego, para que vocês possam responder e usar com as frases que vocês viram, ok? See you!